Você já sabe o que é sujeito, já sabe o que é predicado. Eu comentei, né, que todo predicado ele tem inclusive um verbo. Falei que o verbo é o segredo da gente encontrar o sujeito e dar a classificação do predicado. Lembra que quando eu falei que o predicado era verbal, o verbo ele é significativo, ou seja, ele expressa uma ação, né? A frase que eu usei com vocês foi: Ana comprou livros. Então, comprar é uma ação. Toda vez que um verbo ele expressa uma ação, ele tem um complemento, tá certo? Então, hoje a gente vai estudar os verbos, a classificação deles na análise sintática e os complementos verbais. Vocês vão entender porque é super fácil, tá? Se você já assistiu essa aula com outros professores, eu garanto que aqui comigo, na tela aqui do meu computador, você vai entender. Então, vem comigo, pega papel e caneta. Vamos lá. Então, complementos verbais, primeiro de tudo, a gente tem que entender a classificação dos verbos. Isso aqui, nos editais, nos concursos, na sua prova, vem como transitividade verbal, tá? É o nome do assunto. É a gente classificar o verbo na análise sintática. Todo verbo que ele expressa uma ação, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Qual é a diferença? O transitivo, para ele ter sentido, ele exige que tenha-se um complemento, tá? Então, eu preciso complementar ele para ele ter sentido. Então, no exemplo que eu dei, Ana comprou livros, nesse caso, ela comprar foi uma ação, e se eu disser só Ana comprou, não tem sentido. Eu tenho que dizer o que é que ela comprou. Se eu digo Ana precisa, eu tenho que dizer o que é que ela precisa. Então, aí são verbos o quê? Transitivos. Já os intransitivos, eles não exigem nenhum tipo de complemento. Eu não estou dizendo que ele não tem, ele pode até ter, mas você já entende o sentido dele. Então, se eu digo aqui, por exemplo, Ana dormiu cedo. Olha só. Dormir foi uma ação que Ana fez. Ana é o sujeito, dormiu cedo é o predicado, dormir é o verbo. Foi uma ação que ela fez, ela foi dormir. Mas quando eu digo Ana dormiu, você já entende? Entende. Não precisa dizer se ela dormiu cedo, tarde, com quem dormiu, como dormiu. Dormir é dormir. Então, nesse caso, o verbo ele é intransitivo, porque ele não exige complemento, apesar de existir. Depois a gente vai aprender aqui o que seria esse cedo na classificação da análise sintática, porque ele é um complemento, mas ele não está dando sentido ao verbo, então ele não é um complemento verbal. Complemento verbal só existe no verbo transitivo. O verbo transitivo, ele exige complemento. Então, os complementos verbais que a gente vai estudar, só vai estar aqui no transitivo. Porque o verbo transitivo, puxa aí duas perninhas, ele pode ser classificado como direto, ou ele pode ser classificado como indireto. E é aí que as pessoas fazem confusão, porque confunde o verbo transitivo e indireto, pelo fato de começar com esse in, confunde com intransitivo. Mas vamos fazer tipo um mapa mental mesmo, desenha aí dessa forma, ou da forma que você quiser, para que você memorize, né? Transitivo, intransitivo, o transitivo pode ser direto ou indireto. E qual vai ser aqui, galera, a minha diferença? O direto, ele não tem, depois do verbo, a tal da preposição. Por isso que o nome é direto, tá? Ele tem sentido direto. Então, no exemplo que eu falei aqui, Ana comprou, foi que ela comprou livros. Então, nesse caso, comprar é um verbo transitivo direto, porque eu não precisei falar de, para, com, em, sobre, por, né? Tem várias preposições aí. Se você não sabe o que é preposição, vai lá na minha aula de preposição para você fixar melhor. Já o indireto, ele exige, para ter sentido, o uso de preposições, por isso que é chamado de indireto. Então, quando eu digo assim, Ana precisa, observe que esse precisa, obrigatoriamente, ele me exige já o de, né, do, né, Ana precisa de ajuda. Nesse caso aqui, Ana é o sujeito, precisa de ajuda é o predicado, precisa é o verbo, como tem a preposição, é um verbo transitivo, só que agora indireto. E aí eu comentei que a aula de hoje é sobre complementos verbais, e o complemento verbal só existe em verbos que são o quê? Transitivos. Então, agora, esse aqui, o que foi que ela comprou, gente? Ana comprou livros. O que é que ela comprou? Comprou livros. Então, livros está complementando, dando sentido ao que ela comprou. A gente vai chamar o complemento do verbo de objeto. Então, objeto é o complemento do verbo transitivo. Se o verbo for transitivo direto, o objeto é direto. E se o verbo for transitivo indireto, como nesse caso, o objeto é indireto. Então, nesse caso aqui, ó, de ajuda é o objeto indireto.
Então, vocês precisam aprender os complementos verbais, mas antes de aprender complementos verbais, que é isso que eu acabei de ensinar, objeto direto e indireto, não adianta saber isso se não souber classificar o verbo. Foi que a gente aprendeu hoje? O verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. Intransitivo não tem complemento, o transitivo tem complemento. Esse transitivo ele pode ser direto ou indireto. Direto é direto mesmo, não tem preposição para ele ter sentido. E o indireto, ele exige preposição. Tudo que está depois do verbo, né, transitivo, ele é o complemento verbal, que pode ser o objeto direto e o objeto indireto. Tudo certo? Entendeu? Comenta aí se foi legal essa aula para você. Já curte esse vídeo, manda aí para os seus amigos, tá? Para mim é um prazer, é um gás para eu estar aqui, gravando cada vez mais conteúdo rápido, prático e objetivo para você. Até o próximo vídeo.